Fala aí, primos, tudo bem com vocês? Olha quem eu trouxe hoje. Depois de trazer vários convidados ilustres, acho que eu trouxe um grande convidado que vai agregar muito pra gente. Já agregou muito pra mim, foi fonte de inspiração no passado, quando eu li muitos livros sobre finanças. E hoje acho que deve ser uma grande fonte de inspiração para vocês, que já conhecem ele e para quem ainda não conhece. Então a gente vai falar hoje com o Gustavo Cerbasi. Vamos lá! Antes de mais nada, para tudo, mas não sai do vídeo, abre uma janelinha nova lá e segue o Gustavo Cerbasi. O Gustavo Cerbasi tem um canal super legal também no YouTube, costuma responder bastante as dúvidas, passa dicas muito instrutivas. O nome do canal é Gustavo Cerbasi, certo? Gustavo Cerbasi no YouTube, tá lá. Tá lá. Procura também no Facebook, segue no Facebook, em várias redes sociais, porque as dicas são muito instrutivas, gente. Gustavo, muito prazer, cara, muito obrigado de estar aqui com a gente. Acho que é um grande presente, tão perto do Natal, e acho que todos nós vamos ganhar esse presente, né? Não, presente para mim também está com você, Thiago, primo rico, né, falando sobre escolhas inteligentes, falando sobre inteligência financeira para pessoas que de repente nesse fim de ano não se lembraram de planejar no 2017, mas quem sabe não seja esse o momento de pensar no que se colheu nesse difícil 2016, um ano meio louco no Brasil, louco lá fora, e pensar que 2017 tem que ser melhor. Não tem notícia ruim, na verdade, né? O estrategista sempre vai mostrar o caminho diante do cenário que a gente vê pela frente. Exatamente, acho que sempre é momento de a gente fazer boas escolhas, e hoje a gente tem um tema polêmico, um tema que todo mundo quer saber. Aliás, eu sempre fico curioso quando eu trago um convidado aqui, porque eu tenho a minha estratégia de investimentos. Não existe estratégia melhor, estratégia correta, estratégia errada, mas óbvio que existem sempre alguns pontos que beiram mais o que tende a ser um pouquinho mais correto ou que pode fazer mais sentido para cada um. E hoje, Cerbasi, a ideia é a gente falar um pouquinho mais sobre você como pessoa, né? Não sobre as suas orientações, mas como você investe, como profissional, como pessoa mesmo, né? Como que você cuida do seu dinheiro, como você gerencia isso, porque muita gente te segue, muita gente já seguiu suas dicas, eu mesmo segui suas dicas, mas eu queria entender hoje como você estrutura o seu portfólio de investimentos. Então eu queria te perguntar, Cerbasi, como você investe o seu dinheiro? Bom, vamos lá. Minha carteira não é uma carteira tradicional, típica, nem é aquela que orienta as pessoas a terem, porque minha carteira foi da maneira que orienta as pessoas a terem para construir seu patrimônio. Eu, desde o começo da minha carreira, da carreira mais conhecida, carreira pública, com palestras, com livros, na TV, eu sempre tive um ritmo de mudança muito intensa na minha vida, que nunca me permitiu imaginar como seria o ano seguinte em termos de rotina de trabalho, rotina de aviões, rotina de entrevistas, né? Eu sempre me propus a deixar um certo espaço na agenda para... E eu que sou o primo rico, né, gente? Olha lá. Imagina. Não, mas aí tá, de repente é aquele lance do sucesso, né? Quando o primeiro livro fez sucesso, o primeiro livro foi o Casais Inteligentes que Crescem Juntos, Muito bom, por sinal. Um livro foi feito com carinho, com capricho, para as pessoas resolverem seus problemas. Você procura no livro Casais Inteligentes lá um contato do autor, você não encontra, porque a intenção não é você comprar o meu serviço, é você resolver o seu problema com a leitura do livro. Foi um livro de sucesso, entrou no ranking dos mais vendidos, depois em programas de televisão, e o que eu ouvi lá no começo era algo do tipo: aproveite essa onda, que ela vai durar pouco tempo. Aproveite e dê as entrevistas, e faça conteúdo, e aproveite as respostas do público, mergulhe nisso. A onda está durando até agora. Então, eu sempre tive uma condição de tempo muito limitada para cuidar dos meus investimentos. Quando começou esse processo, eu já estava construindo a independência financeira, chegando próximo ao meu primeiro milhão, aquele conhecido primeiro milhão que virou capa da Bolsa SA em 2005. Ali eu tinha uma carteira de investimentos bastante agressiva, que me tomava horas do dia, 90% a 95% da minha carteira em ações. É correto isso? Para um cara que dava aula de análise fundamentalista, análise de ações, é correto, eu entendia do mercado, eu tinha um pouquinho de liquidez, e quando eu percebia que precisava de mais liquidez, eu vendia os piores papéis para comprar os melhores, eu operava com frequência. Chegou um momento em que a agenda se mostrou muito escassa mesmo, muito tempo em avião, muito tempo offline, muito tempo em hotéis com má conexão, e eu percebi que o desempenho da minha carteira começou a cair. Só que eu já tinha independência financeira, eu não precisava ficar brigando com a internet, brigando com Deus e o mundo, por conexão, pelo amor de Deus, me dê acesso à plataforma, porque ali já podia tranquilizar um pouco mais a minha expectativa de ganhos, e com isso eu comecei a mudar a minha carteira de um nível muito agressivo, altamente agressivo, para um nível mais conservador, mais moderado no meio do caminho. Eu diria que o grande ano de inflexão foi 2009, o ano que a crise estava mostrando os piores sinais no Brasil, a crise internacional.
ali tinha uma carteira meio que metade renda variável, metade renda fixa. Só que essa metade renda variável já era quase que 100% fundos e ações. Como é que um cara que é especialista no mercado investe em fundos? É como tem que investir uma pessoa que não tem tempo. Só que esse ano 2009 também foi o ano em que tivemos um alto resultado do ano anterior, muitas palestras, muitos livros vendidos, lancei o livro Investimentos Inteligentes, foi um outro sucesso. Comecei a discutir o projeto cinema, que veio a se tornar Até que a Sorte Nos Separe. Uma comédia que vale milhões. Então, foi um ano de boas colheitas. E ali eu percebi que não fazia jamais sentido para mim ter uma carteira muito agressiva. Foi quando eu comecei a construir os pilares de uma carteira 100% renda variável. Mas... 100% renda fixa, de 2009 para cá. Mas, então, só para entender, você pegava todo o seu patrimônio e você investia em renda variável, em ações, né? No começo, até 2005 aproximadamente. Aí você separa metade renda fixa, metade renda variável. De 2005 em diante, o que eu tive de aportes no patrimônio, que eu tive de ganhos desse patrimônio, foi tudo para renda fixa, para chegar num nível meio a meio de 2008, 2009. Mas quando você fez isso, você já tinha alcançado sua independência financeira? Já tinha. Certo. E por que aí, nesse momento que você acabou decidindo por colocar seu patrimônio em renda fixa? Isso. E esse foi o grande gancho para você fazer isso? Foi porque minha carteira já tinha uma carteira predominantemente de pagamento de dividendos. Justamente por não ter tempo de analisar o potencial de ganhos e o upside, e o que teria de papéis de grande potencial no mercado, eu aproveitava as crises, as oscilações para comprar papéis que ficavam baratos. Bom, mas você acha até aqui no Brasil, Serbasi, vale a pena você ter uma estratégia focada em dividendos aqui? Porque tem tanta imprevisibilidade e as empresas são tão instáveis em comparação com os Estados Unidos, que é um país referência hoje em dividendos. Você acha que faz sentido isso? Faz sentido quando você se prepara para as crises. Se eu comprar uma carteira a preço médio e analisar o que eu tenho de ganho médio, não faz sentido, porque eu estou falando de um ganho médio de dividendos de 3, 4% ao ano. Eu não vivo na Suíça, eu vivo no Brasil. A renda fixa é muito melhor. Agora, quando você vê que nas crises tem empresas que se beneficiam muito das crises, por quê? Porque o mercado encolhe, porque as exportações encolhem e de repente se valoriza um certo mercado local, mesmo essas empresas, bancos são um segmento que sempre se destacou nas crises, você vê que elas ganham valor, só que elas continuam perdendo preço. Então, você encontrar um momento de comprar o que fica barato, sabendo que a rentabilidade dessas empresas continua elevada com o passar do tempo, que há todo um cuidado. Pega empresas como Bradesco, por exemplo, que basicamente durante décadas não soube ter um ano com lucro inferior ao ano anterior, né? Não é uma recomendação de investimento, mas é uma empresa que tem consistência no lucro. Saber a hora de comprar um papel como esse é fundamental para você fazer uma escolha de compra barata, para ter uma renda consistente. O que é uma renda consistente? 15, 20% ao ano? Não é. É 8, 9% ao ano, mas às vezes num ano de crise, 8, 9% ao ano, que virá seguido de uma recuperação no preço do papel depois de um tempo. Então, quando eu olho só os dividendos, não é um bom negócio. Quando eu olho os dividendos que eu consigo comprar numa crise, acompanhado de um potencial de recuperação que eu comprei numa baixa, combinando as duas coisas, é como comprar um imóvel. Quem monta uma carteira de imóveis para aluguel não vai colher bons resultados. É melhor ter o seu dinheiro em títulos públicos. Agora, se eu compro um imóvel na Bacia das Almas, em leilões, no momento que as pessoas estão desesperadas para vender, uso o aluguel como um atenuador de custos enquanto estou construindo o processo de recuperação ou de reforma, o que é que seja para valorizar esse imóvel, eu estou combinando ganhos interessantes. É ser um investidor inteligente, né? Enquanto tem gente ali, você é o cara inteligente que está aproveitando as oportunidades, certo? É o que eu chamo nos meus livros de atitude empreendedora. Eu não sou empreendedor, eu não lidero pessoas, eu não tenho um time trabalhando comigo, mas você tem uma atitude proativa de não se conformar com um aluguel baixo, não se conformar com um dividendo baixo, não se conformar com ter feito más escolhas e ficar carregando. Quantas pessoas não carregaram ações da Petrobras, perdendo 80%, 85% do que investiu? Gente, perdeu 20%. Já foi uma má escolha. Já está na hora de você entender o que você pode fazer com esse dinheiro que você pode vender naquele momento e comprar algo que possa dar 20% de ganho em 10, 12, 18 meses, mas não ficar acreditando que as coisas vão mudar. O que o Sebastião está falando é que a gente tem que seguir aquela verdade absoluta, que é comprar barato e vender caro. Qualquer investimento que a gente faz. Isso vale até para pessoas que não têm tempo, que é o meu caso. Eu não consigo ter 3 monitores ligados na minha frente, como o Thiago faz, acompanhando o mercado todos os dias. Mas está me entregando, Sebastião, não faz isso não. Thiago, são oportunidades que nós temos. Se faz parte da minha rotina ter acesso à internet que seja, eu sou uma pessoa capacitada a
contar com a informação recorrente. Eu posso não estar consultando o mercado, mas posso ligar os meus sinais de alerta, os stops não automáticos, as situações que me avisam que algo mudou. Você imagina o que é um Gustavo Cerbasi embarcar, por exemplo, hoje para algum lugar no norte do Brasil, vou passar praticamente 3 dias entre ida e volta de avião sem acesso à internet. O mundo pode acabar, um Donald Trump pode ser eleito no meio do caminho. What? Nigga, what? Então, esse tipo de situação não me impede de ter uma carteira que exija resposta rápida. Eu tenho uma carteira de resposta lenta hoje. Mas então, seguindo essa ideia de que você tem uma carteira que te demanda pouco tempo, né? Você falou aqui em 2009, você migrou todo o seu patrimônio para renda fixa, né? E de lá para cá, o que aconteceu? Não é para a renda fixa, é um patrimônio de renda fixa. De renda fixa. Eu tenho títulos públicos, fundos DI, CDBs de tudo quanto é banco, principalmente os pequenos. Tenho condo hotel, tenho imóveis que foram comprados com preço muito baixo, que estão rendendo aluguel. Não me agrada nem um pouco ter renda de aluguel, mas são imóveis que, com potencial de valorização muito grande, em regiões com potencial. Tem investimento no exterior, me rendendo 4, 5% ao ano em dólar. Mas é um bom rendimento? Não, é diversificação. Meus filhos podem querer estudar no exterior. Toda essa carteira bastante diversificada, ela é tratada como uma carteira de renda fixa. O que eu analiso ano a ano é quanto que cada ativo está me gerando de rendimentos. E se eu tenho uma oportunidade de investimento, como eu tive recentemente no meu curso online, tive que fazer um investimento lá no curso Inteligência Financeira, eu tenho que tirar dinheiro de algum lugar, eu vou analisar na minha carteira o que está menos interessante, vou desinvestir para, nesse caso, investir em algo de renda variável, na minha visão, montar um projeto empreendedor é renda variável, e com o que eu colho dessa renda variável, daqui a pouco eu redistribuo o dinheiro na minha carteira, faço novas escolhas para ter um novo patamar de ganho de renda fixa. Diferente da gente que está começando a investir agora, o Cerbasi que já tem muito dinheiro, né, Cerbasi? Conta pra gente, como que você faz para monitorar tudo isso? Porque o que eu sei é que você não demanda muito tempo, você não toma muito tempo para analisar a sua carteira. Às vezes quando você vai tomar uma decisão, você perde um pouquinho mais de tempo, mas na manutenção dela, mês a mês ou semana a semana, não sei, você faz isso de uma forma muito rápida, isso é o que eu sei. Mas como que você faz para monitorar isso tudo? Uma planilha de Excel, Thiago. Simples. Uma planilha em que eu tenho linha a linha. Na verdade, essa planilha ela tem uma cara, eu chamo de logbook, que eu aprendi nos tempos de mergulhador, né? Aquele livrinho que tem um registro do o que você comprou, quanto daquilo você comprou, por que você comprou, ou seja, com que expectativa de ganho. Quando eu comprei um imóvel num leilão, num certo preço, eu entendi naquele momento que ele estava barato comparado com o preço de mercado, com a avaliação de um corretor de imóveis e de um advogado. Eu tinha expectativa de ganhar 30%, 40%, 50% em 3 anos, por exemplo. E, por exemplo, eu vou ter depois de 3 anos uma condição de avaliar se aquela minha escolha foi bem feita. Então, basicamente, é uma planilha que me mostra a data em que começou uma escolha e o status dessa escolha. Em algum momento eu vou estar aplaudindo eu mesmo, ou vou estar me chamando de imbecil, falando, cara, por que você acreditou naquela história lá? E se eu estou me sentindo, de certa forma, desconfortável com aquela escolha, eu vou me desfazer dela. Normalmente sem pressa. Até a falta de tempo me limita na questão da pressa, então se um imóvel não está sendo interessante para mim, eu ponho à venda. Com pressa de vender, não vou aceitar permuta, não vou aceitar aquele monte de cacaré que vem quando as pessoas têm pressa de vender. Eu ponho à venda, vou trabalhando essa venda, se é um dinheiro que está ali cash, que me permite fazer um bom investimento, aproveitar outra oportunidade, eu brinco com as diferentes oportunidades. Então tem caso de ter um imóvel de 500 mil à venda que a pessoa oferece 400, vale a pena abrir mão de um percentual desse? De repente eu estou diante de uma outra oportunidade que me permite fazer uma escolha que dê um ganho imediato, um ganho muito rápido nesse mesmo nível, eu aceito. Então, eu sou muito tranquilo de reconhecer perdas, fiz muitas experiências na minha vida, tudo que você vê nos livros que o Gustavo Cerbasi publicou, investir ou não investir em capitalização. Eu comprei títulos de capitalização para entender por que as pessoas compram, por que elas caem em armadilhas, por que os contratos têm tantas letrinhas miúdas. Então, esse aprendizado veio de experiências. A experiência tem um preço, de certa forma, quando você está colocando seu dinheiro para trabalhar em situações que você sabe que não vai ganhar, custam alguma coisa, mas esse custo ele foi bem pago. Um título de capitalização que me custou R$3.000, gerou artigos e capítulos de livro e experiência, até palestras para o setor que se pagaram muito bem. Se nas planilhas, Cerbasi, você consegue ver lá que os seus investimentos bons te rendem aplausos, eu poderia dizer que sua planilha parece um teatro do Circo de Solé, né? Olha... Então, só deve ter boas escolhas. Não, Thiago. Pelo contrário, porque no momento, quando se fala de crise, é muito fácil investir numa crise. Todos os imóveis estão baratos, começar uma empresa é barato, títulos públicos estão rendendo muito e as ações estão embaixo. É fácil, você tem ali... O difícil é investir quando a economia está indo bem.
Porque todo mundo acha que está ganhando, mas o ganho é relativo. Eu posso estar ganhando aqui, mas deixando de ganhar melhor. E normalmente, quando não há o cenário de crise, quando há o cenário da bonança, os analistas são otimistas, a euforia das pessoas faz com que se alimente o processo de ganância, em que você talvez passe a não confiar mais na resposta que você tem do que deveria ser racional. Vou dar um exemplo. Em 2007, um ano antes do auge da crise internacional, no mês de maio de 2007, eu era articulista da revista Você S.A., escreveu Você S.A., sempre tinha uma resposta muito rápida de qualquer conteúdo que vinha das revistas da Editora Abril na época. Saiu no mesmo mês de maio, na capa da Você S.A., na capa da Exame, Você S.A. era mensal, Exame era quinzenal, na capa da Veja, que era semanal, há uma matéria sobre os 50 mil pontos da Bolsa. O índice Bovespa, 50 mil pontos. Qual que era a manchete? Até onde vai a festa? Ele fala, pô, naquele lance lá do Rockefeller, aquela história quando até o engraxate sabe, né, que a bolsa está dando dinheiro, é hora de você dar um passo atrás. Cara, 50 mil pontos, eu comecei com 9 mil e pouco lá em 2002, né, 5 anos depois, a bolsa multiplicou tanto. Eu comecei a acelerar a minha saída do mercado, racionalmente seguindo a minha própria teoria de rebalanceamento, de prestar atenção nas informações. Só que o mercado não me dizia que eu estava certo. Então, eu saí em 50 mil pontos, a maior parte em 55 mil pontos, e eu vi a Bolsa em 7, 8 meses, fomos até fevereiro do ano seguinte, chegou no auge de 74 mil pontos, a Bolsa indo a 55, 60, 65, 70, 74 mil pontos, e quanto mais subia, eu repetia um mantra comigo mesmo, você é um idiota, você... Eu estava deixando de ganhar 50% em cima do que tinha sido o auge do meu patrimônio. Só que aí veio a inflexão para baixo. E aí, quanto mais caía a bolsa, mais eu me aliviava. Eu sabia. Só que a bolsa continuou caindo. Chegou nos 55, nos 50, nos 48, eu comecei a ficar com frio na espinha. Aí quando chegou a 45, 40, começou de novo. Você é um idiota, você não tirou quando tinha que tirar. Mas eu segui a racionalidade. Pela minha orientação, eu ainda tinha uma carteira que na média estava valorizada a 50, 55 mil pontos. Chegou a cair o índice Bovespa nos 28 mil pontos, mas pela orientação do rebalanceamento, quanto mais caía, mais eu comecei a comprar de renda variável, num processo que eu já queria concentrar em renda fixa. De fevereiro de 2008 até dezembro de 2009, o processo de comprar o que ficava barato e revender quando eu colhia 15, 20, 25 de lucro, me fez ter no ano de 2009, um ano de queda na bolsa, o meu melhor ano em renda variável. Por quê? Eu simplesmente segui as referências técnicas. Você tem uma carteira que você comprou por um preço, qual o potencial de ganho? 40%, mas se em 20 dias eu fiz 20, em bolsa. Para que tanta ganância? Para que tanta pressa? Para que ficar jogando com a oportunidade? Então, eu sempre cultivei esse lance de ter a cabeça tranquila para fazer escolhas que me entreguem resultado. Não ficar especulando, apostando, você acredita, não acredita. Eu não tenho tempo de acreditar. Pode ser que hoje, eu conversando com o Thiago, a gente chegue a uma conclusão que um papel é bom. Daqui a 2 dias o Thiago percebe que não é, mas eu estou longe daqui. E aí eu não tenho mais como reagir, então embolsou um resultado, eu coloco... Ou seja, acho que o que você está falando, dessa base, é uma coisa que eu levo para a minha vida, que é o combinado não sai caro. Ou seja, se você tem uma estratégia, você tem que seguir a estratégia. Se você acredita que dá certo, você tem que seguir isso. Não adianta você deixar qualquer influência emocional te atrapalhar. Você precisa executar realmente o que você acredita, os parâmetros já que estão pré-acordados e não sair dessa sua estratégia, principalmente não se deixar influenciar pelo mundo externo, né? Não, na verdade, influenciados nós sempre seremos de alguma maneira, né? A minha preocupação é ter algum parâmetro que me diga se eu estou crescendo consistentemente ano a ano. E aí, quando eu olho o meu histórico de 2002 para cá, que é quando eu comecei a construir o pé de meia, o patrimônio, eu nunca tive um ganho inferior a 10 e pouquinho por cento, que eu acho que é um bom número. Vai ter ano que eu poderia ganhar 40? Poderia, mas se naquele ano que eu poderia ganhar 40 eu ganhei 25 acima de uma média de 10 é muito melhor que 40 seguido de uma perda de 5, por exemplo. Então eu prefiro muito mais a consistência, dado que eu tenho uma independência financeira, eu não quero pôr meu patrimônio em risco, eu não quero transmitir à minha família a ansiedade de quem está perdendo dinheiro, está tendo que lidar com uma má escolha. E com essa paz eu consigo, nos intervalos entre um evento e outro, um curso e outro, nas situações que eu me coloco em público, analisar as oportunidades que surgem com tranquilidade. Sr. Bazzi, agora vamos estruturar o negócio. A gente conversou aqui, entendemos que você investe, na verdade, em muitas coisas diferentes. Então você tem uma carteira bem diversificada, mas vamos agora de uma forma mais direta. Você tem uma visão de que você deve separar seu patrimônio em curto, médio e longo prazo ou alguma opinião sobre isso? Olha, quando você está no processo de construção do patrimônio, você tem que ter
uma sequência de planejamento. Você não tem que ter uma carteira simplesmente de renda fixa e renda variável. Você tem que ter um conceito de alocação de ativos bem claro na sua carteira, entendendo para que cada investimento serve. Então, eu não falo, por exemplo, de investimento antes de falar sobre qualidade de consumo. Eu tenho que ter uma rotina de consumo que seja saudável, que seja prazerosa, que seja recompensadora, porque a pessoa que se priva do consumo para começar a investir, ela vai cultivar a ansiedade. Ela poderia estar vivendo melhor, mas aquele dinheiro está numa LCI, num CDB, numa carteira de ações, num fundo específico, e aquilo, em vez de ser visto como algo recompensador, é visto como um problema na vida dela. Racionalmente, não. Ela não percebe isso como um problema, mas emocionalmente ela está sofrendo por causa daquela conquista. Então, é fundamental você ter uma rotina de qualidade de consumo. Conseguir essa rotina, vamos pensar num investimento mais interessante? Sim, antes de pensar em algo mais complexo, a primeira coisa é reserva de emergências, um dinheiro, liquidez acessível para lidar com o sobe e desce da vida, com os imprevistos bons e ruins que você tem. Então, um dinheiro investido em renda fixa, o pessoal confunde reserva de emergência com caderneta de poupança. Poupança é proibido se falar. Nunca. Quem tem um QI mínimo de finanças não vai colocar dinheiro na poupança. A poupança não é investimento, você guarda o dinheiro contra a inflação, você não está ganhando nada. Então, o que é a reserva de emergência? Uma carteirinha de títulos públicos, de repente, reserva de emergência é um bom volume, pode até ser um CDB de banco pequeno, mas enfim, é um dinheiro que está acessível, com liquidez, você não buscou a maior rentabilidade abrindo mão de liquidez, mas está à disposição para você lidar com problemas, comprar à vista, o que dá um bom desconto comparado com a compra a prazo, ou seja, trabalhar essa reserva financeira para aproveitar oportunidades e não criar problemas na sua vida. E onde você deixa o seu dinheiro para reserva de emergência? CDB de banco pequeno. Só que não é aquele que rende 123% de CDI, porque aquele, eu tenho que abrir mão da liquidez. É aquele que está me rendendo 105%, 106%, liquidez diária, acessível, contato telefônico, e-mail, resgata um pedacinho para minha conta. Tá, sempre CDB. Por que não você tem, por exemplo, o pessoal hoje, quando fala de reserva de emergência, fala muito sobre Tesouro Selic, falam de fundos DI e tudo mais. Por que você não tem, por exemplo, um Tesouro Selic ou um fundo DI na sua parcela de reserva de emergência? Porque quando eu falo de Tesouro Selic, eu estou ganhando 100% do CDI. E quando eu falo do volume que eu tenho na minha reserva de emergências, ela é relativamente volumosa, primeiro pelo gasto mensal com da família, segundo, porque eu trato essa reserva como um colchãozinho, que eu vou tirar um dinheiro para comprar um carro à vista, vou tirar um dinheiro para pagar uma viagem à vista com desconto. Então ela é relativamente volumosa e me dá acesso a CDBs que me rendem 105%, 106%, 107% do CDI, ganho que eu só teria no Tesouro Direto, talvez com um pequeno grau de especulação. Olha, no momento do pré-fixado, você tem um ganho um pouco maior. Eu não quero trabalhar com um jogo de precificação de mercado, até porque nas minhas férias eu fico isolado um bom tempo, não acompanho o mercado, não acompanho notícias, a gente não acompanha novela quando estou em férias. Sabático? Pode ser usado esse nome, Thiago, mas que eu chego a ficar 7, 8 dias sem ligar uma televisão, eu chego. E para mim, informação nas férias pode ser Guerra dos Tronos, por exemplo, é um livro. Mas você falando dos CDBs de bancos pequenos, você sempre se limita ao FGC ou você às vezes passa um pouquinho dos 250 mil que você tem de segurança? Eu sou medroso. Sempre 250 mil? Não, é 100 mil e um, 150 mil outro. Nem 250? Não. Tá. Não, sem riscos excessivos, desnecessários. Até porque se eu tenho um volume maior, próprios fundos hoje me dão um desempenho mais interessante, uma carteira bem composta de fundos, com taxa de administração de 0,25, 0,35, vai ser melhor até que Tesouro Direto. Né? Para quem que é o Tesouro Direto? Para quem está formando uma carteira, está formando um volume, está com uma situação provisória ali, que não tem volume suficiente para acessar fundos com taxa de 0,25. Eu, se abrir conta numa corretora hoje, vou ter bons fundos à disposição, vou com taxa de 0,5%, 0,7% às vezes, mas com mais volume eu acesso diretamente a cota que esse fundo me oferece para o investidor qualificado com uma taxa muito mais interessante. Então, poderia contar até com títulos públicos. Uma questão de volume não faz sentido hoje. Então, passando o fundo de emergência agora, que é o que a gente usa como parcela de liquidez, a gente precisa do dinheiro a qualquer momento. Você separa como agora? Próxima preocupação, eu ainda não estou pensando em carteira de risco. Já tenho um consumo de qualidade, já tenho uma reserva de emergências. Próxima preocupação, um projeto para a minha previdência. Há um tempo atrás até falaria plano de previdência. Pode ser um plano de previdência, pode ser um fundo de pensão, pode ser algo parecido. Mas no fundo, qualquer coisa que você tenha que se sirva para a previdência, por exemplo, eu tenho ou um fundo de previdência, ou uma contribuição para um fundo de pensão, ou uma contribuição para uma carteira de ativos específica para o meu projeto de ter renda no futuro, ou estou pagando, para mim, uma certa altura, um projeto de condo-hotel, comprar quartos de hotel para gerar renda no futuro.
aquilo alocado especificamente para a minha renda futura seria a terceira preocupação, depois qualidade de consumo e reserva de emergência. É quando eu já equacionei meu futuro, eu sei que vou ter uma renda de 3 mil, 5 mil, 10 mil, 50 mil, não importa no futuro, estou tranquilo com isso, posso poupar mais, tenho dinheiro disponível, aí eu vou investir com muito mais risco. Por quê? Eu posso assumir com tranquilidade uma carteira de ações mais agressiva, eu posso assumir uma combinação de papéis montando uma operação estruturada, investir em opções, por exemplo, com tranquilidade, porque se tudo der errado na minha vida, o meu presente está garantido com reserva de emergências e consumo de qualidade, o meu futuro está garantido com um bom plano para a minha previdência, para a minha renda. Então, essa liberdade faz com que essa carteira agressiva que eu monte seja uma carteira mais eficiente, porque eu não estou precisando do resultado dela. Então, com mais tranquilidade, geralmente a gente faz escolhas mais sensatas, a gente insiste menos no erro, perdeu, reconhece a perda, reconhece o erro, entende o aprendizado, mude logo para outra opção, porque você se dá a chance de errar. Quem se dá a chance de errar se torna mais criativo, trabalha com mais inteligência. Então, seguindo nesses pontos, alocar entre uma carteira que tenha compra e venda, uma carteira com ações, uma carteira que eu tenho dinheiro hoje em liquidez, mas que amanhã eu vou usar num leilão para comprar um bem barato para poder revender, depende do que me apaixone mais. Até imóveis, que é um mercado que tem tanta gente apaixonada, quem estuda um pouquinho o mercado sabe que é um mercado lento, um mercado que me pune se eu não consigo realizar os lucros no momento que eu quero. Até imóveis passa a ser interessante no momento que você tem uma crise, uma pessoa desesperada para vender e um preço muito baixo, permitindo a você o acesso a um bem tangível, a um valor que esteja talvez 60% abaixo de mercado. Ter dinheiro à sua disposição no período de crise é fundamental para você criar um degrau novo de riqueza na sua vida. Pessoalmente, nós já vimos gente até ir para prisão por causa desse tipo de opinião, mas eu não quero dizer que crise é bom. Você não vai para prisão não. Eu não quero dizer que crise é bom, Thiago, mas eu tenho que entender que o momento de se fazer as grandes escolhas da vida é nas crises. Eu não tenho que estar no momento da bonança, que eu estou embolsando dinheiro, e falar, agora eu vou comprar um carro sensacional. Você pode comprar. Torça para chegar logo um momento de equilíbrio nos preços, que é quando aquela bonança do mercado se acalma e fica difícil vender um carro de alto padrão, fica difícil vender um imóvel de alto padrão, fica difícil vender qualquer coisa, até ações. Nesse momento que se acalma, você está com liquidez, você compra um ativo de valor muito mais interessante para você do que no momento que ele está sendo disputado por outras pessoas. Eu faço as aquisições nas crises. Certo. Então, só para a gente estruturar aqui, fundo de emergência, você falou que você mexe com CDBs de bancos menores, né, sempre se limita no FGC, mas você gosta até de limitar não um valor tão próximo da FGC, um pouquinho menor. Quando você está falando da outra parcela, você busca investimentos para se aposentar, então não é um plano de previdência privada, é um plano para a sua previdência, digamos assim? No meu caso, eu não tenho um plano para minha previdência, porque eu já tenho independência financeira, mas eu tenho uma reserva bastante significativa, quase 20% do meu patrimônio hoje está em diferentes produtos de previdência, seguros resgatáveis, fundos de previdência no Brasil e no exterior, porque aí já é uma preocupação com a sucessão, não é nem com a renda, mas se hoje tiver uma fatalidade então, na minha vida, minha família tem direito a esse patrimônio sem entrar em inventário. Sim, isso é bom, planejamento sucessório. Exatamente. Mas antes disso, você falou sobre uma parcela mais agressiva do capital, porque é uma parcela que você não precisa agora, por exemplo, e por isso você pode fazer escolhas melhores. Às vezes você pode deixar um investimento lá por 5, 10 anos, enfim, você não tem pressa para liquidar isso daqui, né? E por isso às vezes você acaba não pagando o preço da falta de liquidez. E nesses investimentos mais agressivos, você falou sobre, às vezes você pode comprar ação, vender ação, opção, etc. Onde que você aloca hoje seu capital nessas classes de ativos? Nos últimos anos, e até a gente conversou em off aqui o porquê que eu fiz isso, eu tive planos de avaliar a possibilidade de morar no exterior. Para mim seria muito mais interessante morar no exterior com bens tangíveis. Eu estaria mais distante do mercado brasileiro, mais distante das notícias brasileiras. Eu comprei imóveis nos últimos anos, mas não comprei uma casinha que estão... Não, lançamento de projetos interessantes, construtoras em dificuldade, imóveis em leilão, lançamento de condotel no momento de preço em baixa. Quando você avalia o quanto você está pagando, demanda de mercado, potencial de rentabilidade daquilo, eu comprei alguns imóveis a preço baixo. Alguns dos quais me arrependi, é um mercado de imóveis, os últimos governos judiaram dos investidores, mas são imóveis que, comparado ao preço de compra com o valor de mercado hoje, são bons investimentos. Investimentos que eu não posso me desfazer deles agora, porque é mau negócio vender num cenário de baixa. Mas imóveis que têm a sua rentabilidade. Por que eu não invisto hoje em ações se eu era especialista no mercado de ações? Porque eu preciso acompanhar informações de diferentes ativos e não de um único mercado. Quando estou fazendo um lançamento imobiliário, a parte do meu trabalho,
Eu estou estudando com os especialistas daquele setor o que eu vou falar para o público em termos educativos, estou pegando as informações mais cruciais de prós e contras, eu já faço essa análise. Então, no fundo, faz parte do meu trabalho entender mercados que vão me mostrar oportunidades. Basicamente, o melhor investimento é aquele com o qual você se sinta bem aprendendo sobre ele. Então, se você se sente bem envolvendo-se com o mercado de ações, nesse cenário que a gente vive agora, crise que estava se dissipando, vem a eleição do Trump, todo mundo desanima e o mercado lá de lá, esse mercado é sensacional para operações estruturadas, é sensacional para você pegar o sobe e desce do mercado, para você receber orientações de especialistas para montar carteiras que, até de certa forma protegidas, criam algum resultado consistente nesse cenário de alto e baixo. Então, é um cenário de muitas oportunidades, para quem já vem se envolvendo com esse mercado há algum tempo. Você nunca investiu em renda variável, quer começar agora, num período turbulento, você vai sofrer, vai se sentir confuso, a opinião que vem de um é uma, a opinião que vem do outro é diferente, você não sabe a quem seguir, é difícil, é o momento de se educar, é o momento de você buscar informações, fazer cursos sobre esse assunto mesmo, porque temos uma crise que está meio que deixando de estar naquele patamar de baixa, querendo se dissipar, dependendo um pouquinho do governo brasileiro, mais da economia internacional, mas nesse cenário alguns papéis vão se destacar, alguns mercados imobiliários vão se destacar, alguns negócios vão se destacar. Quem vai aproveitar isso? Quem está há mais tempo no mercado vai perceber com maior antecedência as oportunidades e colher melhor os frutos. Pô, o Cerbasi é um vendedor de lenços, né? Se você quer seguir os passos dele, monte você a sua fabriquinha também. Bom, mas Cerbasi, então, só para a gente finalizar, falando de curto prazo, falamos da parte mais agressiva, falamos também sobre a sua parcela mais sucessória, digamos assim, que você tem seguros de vida e você tem também o que mesmo? Seguros resgatáveis. Seguros resgatáveis, né? Quem sabe, eu quero chegar até os 120 anos de idade. E então, não quer precisar usar, né? Não quero precisar usar, então eu quero ter acesso a esse dinheiro em algum momento. E tenho parte fora do Brasil também, porque o patrimônio chega a um certo patamar. Eu acho um erro hoje as pessoas entenderem que estou juntando dinheiro para meu filho estudar no exterior. Eu estou juntando dinheiro que sirva também para o meu filho estudar no exterior, para meus filhos estudarem. Pode ser que eles não queiram, pode ser que meus filhos não queiram fazer faculdade. Realmente não tem como prever nesse mundo que se transforma tão rapidamente como será a vontade de um filho meu que tem hoje 9 anos. Imagina da minha filha de 7 e da outra filha de 5. Então nós temos uma reserva que é adequada caso eles queiram estudar no exterior, caso eles queiram permanecer no Brasil, caso eles não precisem desse dinheiro, que é também provável, mas é algo que considera que haverá uma necessidade deles. Então são cuidados que aumentam a liberdade e não limitam a liberdade. Quando eu quero ter um investimento muito agressivo, às vezes por ansiedade, às vezes para aproveitar a oportunidade e concentrar mais, eu acabo colocando tudo numa cesta só, variando em diferentes papéis, uma carteira de ações, mas que depende do mercado e bem. E o mercado não vai, fico na ansiedade, insisto no erro muitas vezes, é o que eu comentei agora há pouco da Petrobras, que muita gente viu perder aí mais de 80% do patrimônio. E eu não posso ter essa limitação, porque a pessoa que sofre com um mau investimento, ela vai levar esse sofrimento para uma noite mal dormida, para uma menor produtividade no trabalho, para uma maior ansiedade na sua vida, e ela pode até estar ganhando nos investimentos, mas está perdendo no potencial de gerar renda. A vida tem que ter um certo equilíbrio, esse equilíbrio depende de você estar bem mentalmente. Por isso eu acho que a grande palavra aqui para se fazer boas escolhas é curiosidade. Envolva-se, pergunte, conheça pessoas, esteja aberto para mudar de mercado, para mudar de banco, de corretora, de segmentos de investimento, porque você tem que fazer escolhas que tenham a ver com aquilo que é leve para você, aquilo que faça sentido para você naquele momento de aprendizado. Aprender na marra, aprender porque precisa, aprender naquele pouco espaço de tempo que você não tem, não vai trazer para você boas colheitas. Agora, combinar seu dia de trabalho, sua rotina, sua agenda, com a vontade de aprender, com algo que seja prazeroso para você, experimente. Quem experimentar, alguma coisa vai aprender, nem que seja aprender a dizer não para aquilo que não presta, mas vai aprender alguma coisa. Cerbasi, é muito bom ter você aqui com a gente, é muito bom poder passar essas dicas tão valiosas de alguém que tem tanta bagagem e também conhecendo a sua história, que sei que começou também lá de baixo, começou a estruturar a sua carteira quando você ainda não tinha esse patrimônio, então você foi formando. E tudo que você ensina, tudo que você passa com propriedade porque você passou por isso. Então eu acho que é muito legal, você legitima bastante a mensagem que você passa. Então eu queria te agradecer muito você poder compartilhar esses seus momentos, esse seu tempo com o nosso público, comigo também como pessoa. Espero poder te ver novamente aqui, espero poder participar do seu canal, poder participar de várias coisas e espero que a gente construa um bom relacionamento. Gente, se vocês não conheciam o Gustavo Cerbasi ainda, que eu acho bem difícil, obviamente, siga ele no canal dele, que é o canal Gustavo Cerbasi, meu Gustavo Cerbasi.
leia os livros dele. Eu, particularmente, acabei de mostrar para ele em off também. Eu tenho todos os livros dele aqui, tem vários best-sellers. Vai assinar todos para mim também. Então é muito bom. Gente, siga ele, siga nas redes sociais, compartilhe esse vídeo aqui com todos os seus amigos que ainda não conheciam isso. Acho que você sempre teve curiosidade de saber onde o Gustavo Cerbasi investe e, mais do que isso, onde um profissional investe seu dinheiro. Porque cada vez mais a gente vê que os profissionais, eles não complicam tanto a carteira assim, né? O que a gente percebe é que os profissionais, eles investem de forma mais simples, às vezes, do que gente que não tem conhecimento, né? Eu diria que a técnica nos conduz à complexidade. Você quer ter uma carteira numa fronteira eficiente de Markowitz, um negócio bacana, tal. Passe por isso, experimente. Cerbasi, uma última mensagem, um recado final para quem está assistindo a gente e que está começando a investir agora. Tiago, eu convido as pessoas a fazer o que nós estamos fazendo agora. Conversem sobre dinheiro, falem sobre suas escolhas com pessoas queridas, com pessoas próximas, colegas de trabalho. Não precisa abrir o quanto você ganha, o quanto você tem, mas suas dúvidas, suas ansiedades, suas dificuldades, suas admirações. Eu ouço muito no dia a dia coisa do tipo, Gustavo, você tem um conhecimento fenomenal, que incrível o seu raciocínio. Vamos lembrar que eu comecei com 26 anos de idade, tenho 42 hoje, mas com 26 eu tinha patrimônio zero e conhecimento zero. Eu era formado em administração pública, que não tem nada de finanças. Comecei a lecionar em cursos ligados a projeto de finanças pela minha habilidade de falar, de escrever, mas todo esse aprendizado veio de trocas com alunos, com clientes, com leitores, e quando eu me propus a responder, quando me propus a receber as dúvidas, o único cuidado que eu tive foi não me mostrar como o dono do saber. Se você me faz uma pergunta que eu não sei responder, eu vou lá e pesquiso, eu consulto outras fontes. Mas quanto mais você trabalha esse assunto, mais você conecta pontos, mais você entende sobre diferentes assuntos complexos, e mais isso passa a ser natural para você. E o que vale para investimento, vale para dívida, para consumo, para escolhas, para negociação. Fale sobre dinheiro. Gruda no seu primo rico, gruda em quem quer que seja. Jogue conversa fora. Num primeiro momento pode ser algo apenas descontraído, acompanhar uma cervejinha. Num segundo momento você está fazendo escolhas, como consequência desse bate-papo, está criando uma inteligência própria que vai te levar muito longe. E o processo é rápido, é acumulativo, porque ele é exponencial, não é uma coisa linear que vai num ano, dobra no outro, triplica no outro, não, ele vai acelerando, quando você percebe, já está multiplicando o seu segundo milhão, que o primeiro é o que mais demora a chegar, com certeza. Cerbasi, obrigado, meu. Valeu, prazer ter você aqui. Prazer é meu. Sucesso, gente.